No dia 13 de abril de 1987, às 8h27 da manhã, um papel amarelado chegou à redação do Jornal do Centro, em Curitiba. Não trazia cabeçalho, nem assinatura. Apenas uma lista. 31 nomes completos, enfileirados um abaixo do outro. Ao lado de cada nome, uma data. Ou seria uma contagem? Os jornalistas olharam aquele documento sem entender. Pensaram se tratar de um trote. Uma provocação absurda. Deixaram de lado, como algo sem valor. Mas 3 dias depois, algo perturbador aconteceu. Carlos Alberto S. Viana, o primeiro nome da lista, morreu em um acidente na BR-277. Seu carro cruzou a pista em linha reta, como se ele estivesse acordado, mas fora de si. A perícia constatou nenhum sinal de frenagem. A data ao lado de seu nome, 16 de abril de 1987. Nos meses seguintes, o que parecia coincidência passou a parecer maldição. Em julho, o nome de Elisa Trindade Barreto surgiu nas manchetes. Desaparecida. Foi encontrada dias depois, boiando num açude. Sem ferimentos, sem marcas, sem explicação. Apenas ali. Como se tivesse se deitado para dormir e nunca mais acordado. A redação do jornal começou a riscar os nomes da lista, um a um. A cada nova morte, a data ao lado do nome se cumpria. A polícia foi avisada. Desprezou o caso. Coincidências mórbidas, disseram. Então veio o 10º nome. E a tragédia invadiu a redação. Henrique Dalla Costa, jovem jornalista, desapareceu misteriosamente. Ele havia sido o primeiro a ligar as mortes àquela lista. Seu nome, curiosamente, não constava nela. Mas o da esposa, sim. Em 1992, um investigador aposentado, Aderbal Franco, tomou o caso como missão pessoal. Mergulhou nos arquivos, entrevistou famílias, cruzou dados. Descobriu que as vítimas não se conheciam. Vidas distintas, cidades distantes, histórias sem conexão. Exceto por uma. O silêncio. Nenhum deles jamais falou de algo incomum. Nenhum sinal de aviso. Foi ele quem notou o padrão escondido. A cada 7 mortes, a 8ª ocorria sob uma lua cheia. A lista seguia um ritmo, não linear, mas ritualístico. Aderbal tentou alertar a imprensa. Pouco tempo depois, foi diagnosticado com demência precoce. Passou seus últimos anos em um sanatório, repetindo os nomes da lista como uma ladainha. Morreu em 2002. Murmurava o último nome. Hoje, apenas uma pessoa daquela lista segue viva. Não diremos seu nome, mas sabemos que ela tem 64 anos, vive no interior de Minas Gerais e já se mudou mais de 10 vezes nos últimos anos. Vive isolada, sem eletricidade ou conexão. Carrega um crucifixo no peito e um caderno preto onde escreveu: "Sou a última. Me foi dada a chance de ver o fim. Depois de mim, o ciclo recomeça." Após essa revelação, ninguém mais conseguiu contato com ela. O jornalista que a visitou teve seu canal encerrado dias depois. Silenciado. As teorias começaram a brotar por todos os lados. Uns falavam de um culto conhecido como Ordem do Sétimo Sinal. Outros de um experimento militar secreto, envolvendo manipulação mental. Alguns acreditavam em uma inteligência artificial criada para prever mortes. Nada era certo. Apenas o mistério. A lista sumiu dos arquivos do jornal em 1999. Nenhuma cópia. Nenhuma digitalização. Como se nunca tivesse existido. Mas em 2021, um estudante da UFPR chamado Leandro Nóbrega publicou, num fórum da Deep Web, uma imagem deteriorada da suposta lista original. Em menos de 24 horas, o post foi apagado. 3 dias depois, Leandro desapareceu. Amigos dizem que, antes de sumir, ele passava madrugadas inteiras escrevendo em cadernos, recitando datas, nomes, frases. Em sua última mensagem, ele escreveu: "A lista não é o fim. É só o mapa. E ela se repete. Ela sempre se repete." Pesquisadores começaram a olhar para o passado. Uma criminologista independente, Laura Schneider, encontrou registros similares em outros países. Em 1959, na Berlim Ocidental. Em 1931, na União Soviética. Em 1875, na Inglaterra Vitoriana. Todos com a mesma estrutura, 31 nomes. Mortes espaçadas. Uma sobrevivente. Sua conclusão: a lista é um ritual. Um ciclo.
Cada novo ciclo parece durar cerca de 40 anos. E entre o último nome e o início do próximo, há um intervalo silencioso. O fax de 1987 chegou 22 anos após o fim da lista anterior. Seria isso um padrão? Um relógio sombrio em funcionamento? Estudiosos de simbologia apontam que o número 31 representa o máximo de dias de um ciclo lunar completo. Cada nome seria um sacrifício. Cada morte, um ponto de energia sendo apagado. Como velas em uma sala escura. E quando a última se apaga, o que estava do outro lado pode atravessar. Em um áudio de origem anônima, a última sobrevivente da lista de 1987 falou: "Vocês acham que a lista veio de alguém, mas ela veio de algum lugar. Ela nasce da Terra, do que foi enterrado aqui antes de vocês chamarem isso de Brasil. Cada nome é uma porta, e quando se abre a última, a coisa que andava nos túneis volta a andar na superfície. Não sou especial, só fui a última dessa vez, e já sinto o chão me chamando." Depois disso, sua casa foi consumida por um incêndio. Ninguém soube dizer como começou. Em 2024, um envelope foi deixado na antiga sede do Jornal do Centro, hoje uma loja de departamentos. Dentro, apenas um papel, uma nova lista. 31 nomes. O primeiro já morreu. O segundo desapareceu. O terceiro tem data marcada, 19 de abril. O ciclo recomeçou. Talvez você esteja nela. Talvez eu esteja. E nem saibamos ainda. Mas se, em um sonho, alguém disser seu nome, e não for a sua voz, acorde. E corra. Porque a lista dos mortos está viva. E ela sempre volta.